Fala pessoal, sou o professor Alejandro, professor de Geografia e de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. Hoje o nosso tema é um tema geográfico que é o que é o espaço geográfico. Então vamos lá? Essa é a nossa segunda aula, aula 2, o que é espaço geográfico. Bem, aqui nós temos o segundo texto da nossa apostila e ele vem dizer assim, primeiro já lança a pergunta para nós, né? O que é espaço geográfico? Então, o espaço geográfico ele reúne os resultados das atividades humanas, sendo produto e agente do processo de construção e transformação das sociedades. Então, de imediato, a gente já tem uma resposta aqui sobre o que é o espaço geográfico. Mas para a gente compreender um pouco melhor, olha só, aqui no texto ele fala assim, reúne os resultados das atividades humanas. Então, o espaço geográfico, ele justamente tem essa combinação entre o espaço que é natural, mas com todas as transformações provocadas pelo ser humano. Então, pensa, naquele local onde alguém foi lá, construiu uma casa, é um espaço geográfico, o ser humano alterou aquele espaço. Naquele local onde o ser humano foi lá e fez uma plantação, ele alterou o espaço natural, transformou o espaço natural em um espaço geográfico, que nós também podemos até, em alguns casos, citar como espaço antrópico. Que é isso, antrópico? Aquilo que é relativo ao ser humano. Então, o espaço que foi antropizado, o espaço que foi humanizado, tá certo? Então, esse espaço geográfico, ele está passando por essas transformações. Lembrando que no planeta Terra, até pelo grau de industrialização que nós chegamos hoje, o que é a industrialização? A transformação de matéria-prima, recursos naturais, em uma mercadoria, em um produto. Então, o grau que chegou essa produção, essa industrialização na atualidade, é um grau tão elevado que não há hoje, no espaço do planeta Terra, lugar que não foi transformado pelo ser humano, mesmo que de forma simples. Nós temos espaços de difícil acesso, como, por exemplo, o ponto mais alto do mundo, Monte Everest, e o ponto mais profundo do mundo, nós temos as Fossas Marianas. Olha, 8.000 metros de altitude e 11.000 metros de profundidade. Independente dessa distância, né, tanto de altitude como de profundidade, nós temos o ser humano chegando a esses espaços. Então, olha só, o ser humano que estava lá, de boa, sentado no sofá, de repente, vou escalar o Everest. Subiu no Everest, colocou uma bandeira lá no topo dele. Alterou o espaço, tá? Nós temos também nas Fossas Marianas, pensa, se de repente não tem, por conta da pressão, por conta da temperatura, por conta de vários elementos ali, nós, mesmo que com esse difícil acesso, né, não chegou ali o ser humano, mas quantos navios naufragaram naquela região e que chegaram a determinadas profundidades? Nós temos ali quantos submarinos, né? Eles não resistiram àquela pressão e eles foram implodidos, chegando até aquela profundidade, porém, sem a presença de vida humana. Aliás, sem humanos vivos. Então, nós temos aí essa chegada, mesmo que seja o lixo no fundo do oceano, mesmo que seja a poluição do ar, mas o planeta inteiro sofre com a ação humana. Então, o espaço da Terra é um espaço antropizado, é um espaço humanizado, é um espaço geográfico, certinho? Então, nós temos esse espaço geográfico sendo produto de agente de construção e transformações das sociedades humanas. Seguindo aqui, nós temos o espaço geográfico que envolve a transformação dos elementos naturais pelas práticas humanas. Então, o espaço é transformado pelo ser humano. O espaço geográfico é o meio utilizado e transformado pelas atividades humanas. Então, é justamente essa questão, ó, utilizado e transformado pelas atividades do ser humano. Em termos gerais, ele se difere do espaço natural, em função do fato de o último não sofrer diretamente as consequências das práticas econômicas. Então, o espaço natural, ele não sofre essas consequências das práticas econômicas. Mas que espaço hoje não sofre consequência dessas práticas econômicas, sociais, culturais e cotidianas presentes nas sociedades? Então, todos esses elementos aqui, ó.
mesmo aqueles, né, a gente pensa, o próprio turismo. O turismo aqui do estado de Goiás, ele se beneficia bastante desse turismo em aspectos, né, de paisagens mais naturais. Quantas pessoas não gostam mesmo, né? Chegou um feriado, um final de semana, vai para a beira do rio ali, mais afastado, distante da sociedade, distante da população, coloca ali a sua vara de pescar, né? Pega ali vários peixes, e aí, mesmo que de forma, digamos, diminuta, né? Menor, mas tem uma transformação do espaço. O peixinho estava lá de boa, nadando, enquanto o ser humano chegou ali, ó, pegou o peixe. Então, teve uma transformação do espaço natural, mesmo que seja uma transformação pequena. Ah, não, mas ele não é um pescador que pesca para sobreviver da pescaria. Ele pescou só para se alimentar naquele instante, mas alterou o espaço, certo? E até mesmo algumas, se a gente for falar de micro-organismos, até a passagem do ser humano por ali, ele é capaz de destruir alguns dessas colônias, né, que existiam ali naquele espaço. Tá? Até aqueles que usam de forma inconsciente também. Olha só, na beira do rio, juntou umas pedrinhas ali, colocou uma grelha e assou um peixe. Está alterando o espaço. São ações, olha só, não é a construção de um grande edifício, de uma rodovia, de uma ferrovia, não está fazendo grandes construções. São transformações menores, mas está transformando o espaço. Tá? Aí a gente pode observar o próprio turismo. Quantas cachoeiras, quantos rios, córregos são visitados e estimulados, né, com esse tipo de turismo dos espaços naturais. Então, isso também vai sendo construído com esses aspectos sociais, culturais e do nosso dia a dia, né? Sociais, culturais e cotidianos, do nosso dia a dia. E envolvem tanto o meio rural quanto o meio urbano. Então, como eu citei, né, esse meio rural, uma plantação é também uma alteração geográfica do espaço natural em espaço geográfico? Sim. Então, você vai ter uma organização ali do plantio, né? Sistematizou ele. Ah, aqui já era uma região onde já dava muita laranja. Tá, mas você sistematizou isso. Você colocou ali, ó, os pés, plantou, né? Olha, de tanto em tantos metros já tem um pé de laranja. E espaçados. Tanto no sentido de, vamos lá, de leste a oeste, como de norte a sul, você fez essa plantação espaçada, tá? Então, tirou, inclusive, outros elementos. Ah, já dava muita laranja nessa região aqui, mas você plantou só o pé de laranja. Então, de repente, um pé de manga que tinha, você cortou. Um pé de uma manguba que tinha ali, você cortou. Então, foi retirando outras espécies para poder ter a prevalência do pé de laranja, fazendo ali a plantação, fazendo ali uma produção sistematizada para o mercado, uma produção sistematizada para a economia que você quer gerar, tanto pessoal como em âmbito mais social, tá? Em escala mais global, inclusive. Seguindo aqui, na verdade, existem vários conceitos de espaço geográfico, variando conforme a abordagem e a corrente de pensamento empregada. Em alguns casos, ele é visto como um receptáculo, um palco das atividades humanas. Em outros, ele é concebido como uma conjunção de elementos da natureza, sendo também conceituado como reflexo e condicionante das práticas sociais. Então, reflexo das práticas sociais. Nós vivemos em sociedade. Desde a pré-história, o ser humano ele não vive sozinho. A gente até tem pessoas, moram sozinhas e tudo, mas nós dependemos uns dos outros. Tá? Às vezes tem lá os ermitões, né? Vai para o meio do nada e vive lá durante tantos anos sem contato com a sociedade. Mas, pensa, numa sociedade, num planeta hoje com 8 bilhões de habitantes, quantos que vivem sozinhos? O ser humano ele nasceu para viver em sociedade, ele depende dos outros. Tá? Nós vivemos de forma entrelaçada um com os outros. O meu trabalho depende do trabalho de outros. A minha alimentação depende do trabalho de outros. A minha saúde depende do trabalho de outros. Então, a gente vive em sociedade. Mesmo que, às vezes, eu more sozinho, mas eu preciso
de outros humanos para a minha sobrevivência. Beleza? Seguindo aqui, Milton Santos, em seu livro A Natureza do Espaço, afirma que o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório. Então, viu aqui as características do espaço? O livro A Natureza do Espaço. O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a sua história se dá. Então, uma ligação também com a história. Sendo formado por objetos e por ações. Então, uma rede de objetos e uma rede de ações. Ele se insere e se estrutura a partir da lógica de produção. Então, a nossa lógica capitalista, né, de produção e de consumo, em que objetos naturais propiciam um espaço natural, que por meio das técnicas que são elaboradas pelo ser humano, transforma-se em objetos tecnológicos, que modificam e são modificados pelo meio. Então, as técnicas, as tecnologias, né, transformam o espaço, transformam o nosso meio. Sendo assim, o espaço geográfico constrói-se a partir da transformação dos elementos naturais pelas práticas antrópicas. O que é antrópico? Aquilo que é relativo ao ser humano, tá? Ser humano. Por isso ele guarda consigo as marcas históricas das civilizações e suas transformações ao longo do tempo, haja vista que novas construções e reconstruções estão sempre acontecendo, porém não de forma igualitária ao longo da extensão das sociedades. Então a gente vai vendo inclusive essa relação do espaço com o tempo, né? O espaço geográfico ele vai deixar nele marcado ali as características do tempo. Como, por exemplo, se você anda por uma cidade, você vai ver, por exemplo, cidades com centro histórico. Cidades, de repente, uma cidade que tem aí 50 anos de idade. Uma cidade de 50 anos de idade. Você vai ter uma construção que é da origem dessa cidade. E você vai ter uma construção que é de agora. Então, você vai ver, inclusive, ali marcando nessa paisagem um aspecto da própria a construção de 50 anos atrás, como ela era feita. Qual era o padrão estético dessa residência? Na atualidade, são outros padrões. Então, você vai ver essa relação do tempo. Uma marca no espaço em relação ao tempo. Beleza? Seguindo aqui, é importante, porém, que não se confunda o conceito de espaço geográfico com o de paisagem. Paisagem é o aspecto visível do espaço, tá bom? Então, paisagem, vou até puxar aqui para o canto, ó. Paisagem é o aspecto visível do espaço. Então, essa relação da imagem, daquilo que nós podemos ver, ou como o próprio Milton Santos dizia, até onde a vista alcança. Seguindo aqui, afinal, as paisagens também se diferenciam entre as naturais e as geográficas, pois elas formam a expressão externa do espaço. Basicamente, podemos entender que a paisagem é o espaço apreendido pelos nossos sentidos. E aí amplia um pouco, né? Eu falei do aspecto visível, mas não só a visão. Aquela paisagem, ela tem também os cheiros característicos de lá, o olfato. Você, ao caminhar, aquele piso mais macio, mais duro, você tem ali, por exemplo, quem caminha pelas pedras da cidade de Goiás, você tem ali o tato ao caminhar. Você tem, por exemplo, num estacionamento, você caminha ali por sobre as britas. Você tem um outro espaço onde no corredor, um terreno mais liso, plano, né? Então você tem aí o próprio tato no caminhar mesmo, tá? A audição, quais são os ruídos típicos daquele espaço? Os ruídos da sala de aula. Quais são os ruídos? Falei agora há pouco, na beirada do rio. Quais são os ruídos dali? Você ouve. O quê? Quando você descreve uma paisagem, igual eu falei, tem quem gosta de ir pescar. Sentou na beira do rio. Se você fechar os olhos, para quem gosta principalmente, consegue sentir o cheiro do rio, consegue sentir os ruídos desse rio.
ele consegue imaginar a paisagem de forma completa. Às vezes até com os olhos fechados e imaginando, sentia até essas águas correndo entre os dedos. Então, o tato, a audição e até mesmo, em alguns casos, o paladar também sendo considerado aí, tá bom? Vamos para o próximo? Além da paisagem, outro conceito que também é relevante para a compreensão do espaço é o de território. Território, ele já vem com uma outra relação do espaço, que é a relação de poder. Então, alguém exerce poder sobre aquele espaço. Esse, por sua vez, possui várias definições, sendo a mais empregada aquelas que se refere às relações de poder. Assim, o território é visto, grosso modo, como uma porção do espaço delimitada pela propriedade ou pelo exercício de um determinado poder ou soberania. A exemplo do território do Brasil, do qual o Estado brasileiro é soberano, ou o território dos traficantes, em que cada área é considerado domínio de um determinado indivíduo. Até mesmo se a gente vai para a cidade, por exemplo, dentro de uma região urbana como Goiânia, você tem lá grafiteiros e pichadores. Você tem áreas marcadas nesses muros, é a área onde determinado grupo exerce poder. Ou até mesmo quanto a time de futebol. Tem bairros, né, onde tem o maior poder de determinada torcida organizada, onde circular, principalmente com o uniforme do time adversário, pode até ser compreendido como uma ofensa, tá? Levando até em casos de agressão por conta de transitar, né, com o uniforme do adversário em determinado bairro. Então você tem aí essa, mesmo que de forma velada, aquele grupo, ele é o Estado? Não, mas de forma mesmo que velada, né, ou de forma não identificada por todos, mas ele consegue exercer poder naquele espaço, tá? Então, grupos que dominam determinadas áreas. Seguindo aqui, nós temos outra importante noção nesse contexto, é o de região. Essa, em linhas gerais, pode ser compreendida como uma divisão ou delimitação do espaço geográfico realizada a partir de um critério previamente estabelecida. Por exemplo, podemos dividir as áreas de uma cidade em diferentes regiões a partir do nível médio de renda da população de cada setor, o que permitiria uma melhor compreensão de cada lugar e o estabelecimento de políticas públicas específicas para cada região. Então, as regiões brasileiras também, né, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, a partir de quê? Do aspecto histórico, econômico e cultural. Então, a gente vai dividir o Brasil em regiões a partir desses critérios. Ou a divisão geoeconômica, que divide o Brasil em 3. Brasil, região amazônica, Nordeste e Centro-Sul. Então, a partir de um critério que é pré-estabelecido. Seguindo aqui, por fim, podemos destacar, a partir da compreensão do espaço geográfico, o conceito de lugar. Esse é entendido em uma análise mais compreensiva da realidade, como um espaço percebido pelos indivíduos, com destaque para uma relação de afetividade, identidade e pertencimento. Por exemplo, a casa onde eu moro, a fazenda onde passei a infância, o parque de diversões que sempre frequentei. Tudo isso aqui é o conceito de lugar. O conceito de lugar é um conceito pessoal, tá? Aqui vai ser levado em consideração os espaços que eu frequento. Por isso, olha só, o meu bairro, o parque de diversões que eu, né, sempre frequentei, a fazenda onde eu passei a infância, onde eu moro. Então, mesmo que o sujeito oculto aqui nas frases, mas o eu sendo importante para destacar qual é o meu lugar, tá? Então, locais onde eu frequento, lugares, né, onde eu frequentei. Portanto, podemos perceber que a compreensão do espaço é uma questão ao mesmo tempo complexa e importante, cabendo à geografia o estabelecimento de métodos científicos de sistematização e análise. Vale lembrar que as definições apresentadas acima
não necessariamente representam a opinião de todos os geógrafos, sendo apenas as conceituações mais aceitas ou utilizadas, havendo nesse interim vários debates, contestações e sínteses. Então, nós finalizamos aqui com as referências dos textos que nós vimos nessa aula e como atividade, vocês vão fornecer aqui o conceito das seguintes palavras. Letra A, paisagem. B, lugar. C, espaço geográfico. Letra D, território. Então, essa é a nossa atividade para a aula de hoje. O que é que vocês vão fazer? Resumindo, o que é paisagem? O que é o lugar? O que é espaço geográfico? O que é território? São os conceitos que nós trabalhamos na aula de hoje. E vocês vão colocar isso por escrito, tá? Como atividade. Belezinha? Pessoal, eu fico por aqui. Tchau para vocês e até a nossa próxima aula. Falou!